Sabe aquela ideia de que uma entrevista psicológica é só uma conversa, um bate-papo? Bom, hoje a gente vai fundo para entender por que ela é muito mais do que isso. Ela é, na verdade, a ferramenta essencial à alma de qualquer psicodiagnóstico. Mas afinal, o que de fato acontece ali naquela sala? Para quem imagina que é só sentar e conversar, vai ser uma surpresa descobrir que existe um processo técnico, profundo e com uma estrutura muito bem definida por trás de tudo. Então, vamos lá. Para começar, vamos entender direitinho o que define uma entrevista clínica e por que ela passa tão longe de ser um papo qualquer. Olha só, a própria definição formal já entrega o jogo. Não é só conversar, é um conjunto de técnicas de investigação, ou seja, tem método. Tem um tempo delimitado, não é infinita, e o ponto-chave é dirigida por um entrevistador treinado. Alguém que está ali aplicando conhecimento psicológico para entender a fundo a pessoa e suas relações. E essa citação é perfeita para ilustrar o poder dela. Pensa assim, os testes padronizados, tipo questionários, dão os dados, o preto no branco. Mas é na entrevista que esses dados ganham vida, ganham cor. É o momento em que o profissional pode explorar uma contradição, aprofundar uma resposta e dar o que a gente chama de validade clínica para os resultados. É a peça que humaniza e valida o processo todo. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos ver os tipos que existem. Porque nem toda entrevista é igual. A estrutura dela muda bastante dependendo do objetivo. Vamos dar uma olhada nos 3 tipos principais. O resumo aqui é bem claro. A entrevista estruturada é como um questionário falado, bem rígida, sabe? Perfeita para pesquisas quando se precisa comparar dados. A informal é o extremo oposto. É uma conversa totalmente aberta para uma compreensão bem profunda. E no meio do caminho tem a semi-estruturada, que é a mais comum na prática clínica. Ela tem um roteiro básico para cobrir os pontos essenciais, mas dá total liberdade para explorar o que vai surgindo. É o famoso equilíbrio perfeito entre ter um norte e poder navegar livremente. E como é que essa dinâmica funciona? É importante entender que a entrevista é uma via de mão dupla. É uma relação de colaboração profissional onde cada um tem um papel fundamental para o negócio dar certo. E aqui está o pulo do gato. O paciente, claro, tem a função de dar as informações. Mas não é só isso. O sucesso depende muito dele ser um participante colaborativo. Sem esse engajamento, a entrevista não chega aonde precisa. E do outro lado, tem o entrevistador, que conduz ativamente o processo todo, usando sua técnica e seu conhecimento para guiar a conversa e alcançar os objetivos. Isso nos leva à parte mais importante, o coração da nossa análise de hoje, as habilidades do entrevistador. Porque a eficácia de uma entrevista depende menos do tipo que se usa e muito mais da maestria de quem a conduz. É aqui que a ciência da psicologia encontra a arte da escuta. Antes de listar as habilidades, é fundamental entender isso aqui. A escuta vai muito, mas muito além das palavras. Um profissional bem treinado observa tudo. Um gesto, uma mudança no tom de voz, uma pausa um pouco mais longa. Tudo isso é informação. É uma leitura completa da comunicação. E esse treino é indispensável. E aqui está o centro da competência técnica. Vamos passar por cada um desses pontos com calma. Primeiro, estar presente. É uma escuta focada, de verdade, sem deixar os próprios julgamentos ou problemas entrarem na sala. Segundo, criar uma aliança, um ambiente seguro. A confiança é a base de tudo. Terceiro, facilitar a expressão, ou seja, ajudar a pessoa a colocar em palavras aquilo que ela sente. Quarto, buscar esclarecimentos. Sabe quando a pessoa diz algo meio vago? Um bom profissional não deixa passar, ele vai atrás para entender direito. A quinta é delicada, confrontar gentilmente as contradições, não para acusar, mas para gerar reflexão. Sexto, e essa é difícil, tolerar a ansiedade que alguns temas despertam. O profissional precisa saber sustentar esse desconforto. Sétimo, reconhecer defesas e o fenômeno da transferência, que são as dinâmicas inconscientes que aparecem ali. A oitava é puro autoconhecimento, compreender os próprios processos, a tal da contra-transferência, para que os sentimentos dele não interfiram no diagnóstico. E por último, saber assumir a iniciativa quando a conversa trava, guiando de volta para o foco. Juntas, essas 9 habilidades são o que realmente transforma a entrevista numa ferramenta diagnóstica poderosíssima. Bom, a gente viu a técnica, a estrutura, as habilidades. Mas para fechar, fica uma reflexão. Por trás de todo esse conhecimento, qual será o elemento mais humano? A empatia, a curiosidade genuína, a presença, que realmente faz uma escuta ser transformadora. Fica a pergunta no ar para a gente pensar.